Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano, estou com você nessa jornada de aprendizado. Vamos falar sobre blockchain. E hoje tem um assunto para lá de interessante que é a parte de redes. Na aula passada nós conversamos sobre a Ethereum 101, né? O vídeo está aí disponível para você assistir, caso você não tenha assistido ainda. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito interessante, que é talvez o mais importante de todo o curso, que é a questão da parte de redes. A gente precisa entender quais são as redes de blockchain e como a gente deve utilizar nos nossos projetos. Tá bom? Vamos lá? É isso. Vamos continuando com o nosso conteúdo. Nessa nossa descoberta, esse caminho de descoberta, a gente vai falar sobre blockchain. Já falamos sobre blockchain e muitas outras coisas, vamos falar sobre desenvolvimento para blockchain e hoje, particularmente, dentro do nosso conceito aí de introdução a Ethereum, vamos falar sobre redes disponíveis desse nosso ecossistema para que a gente possa entender e utilizar corretamente os recursos que a gente tem, tá bom? Então, nessa nossa imagem, a gente já tinha mostrado em oportunidade anterior, nas aulas anteriores, nós temos aqui uma visão um pouco superficial aqui, né, da nossa rede Ethereum. Está aqui o símbolo da moeda, da criptomoeda Ethereum, né, onde eu tenho os nossos full nodes conectados numa rede peer-to-peer, aos quais eu tenho conectados os nossos light nodes. Esses nós leves, eles não guardam a blockchain como um todo. Eles apenas fazem as transações, validações e as coisas, digamos assim, de armazenamento mais pesado, elas permanecem disponíveis dentro do nó completo, ou também chamado full node, tá bom? Mas claro, isso aqui é uma visualização bastante simples. Agora nós vamos entender as redes que funcionam em cima desse modelo que se encontra aí, tá bom? Então, dentro da Ethereum, nós temos basicamente parece um sistema planetário aí, um sistema solar, né? Mas é uma representação bastante válida para que vocês entendam exatamente como a coisa funciona. Então, nós vamos falar sobre elas. O que é uma rede de primeira camada, uma rede de segunda camada, o que são sidechains, testnets, tá bom? Primeira delas, rede de primeira camada é a que nós chamamos de mainnet, tá? Então, o que é a mainnet em termos práticos? A mainnet, ela é a rede principal de todo esse ecossistema. Então, é na mainnet onde eu tenho rodando as blockchains com a sua estrutura de guarda de dados. Tá? Então, tudo que acontece dentro de uma rede de blockchain, ela é finalizada, ela é comitada, ela é guardada dentro da mainnet. Então, todas as transações, mesmo que sejam feitas em redes paralelas, como eu vou falar adiante, tudo finaliza na mainnet. Ela é a rede principal de uma blockchain específica. No nosso caso, nosso curso ele é focado em cima da rede Ethereum, então vamos falar somente sobre ela, tá? Mas claro, existe a mainnet da blockchain, existe a mainnet de outras blockchains também, da blockchain que eu digo do Bitcoin, né? Existe a mainnet do Bitcoin, existe a mainnet de outras criptomoedas também, tá? Mas aqui nós estamos falando especificamente mainnet da Ethereum, tá bom? Então, ela é a rede principal, onde estão concentradas as blockchains, tá? Aquele conjunto todo de nós que eu venho falando desde a primeira aula, né? Sobre os nós disponibilizados, etc. Mais de 12 mil nós disponíveis. Então, esses nós fazem parte aí da mainnet. Ela tem um custo maior e as taxas, infelizmente, elas são um pouco mais elevadas por conta dos custos operacionais para manter isso tudo funcionando. E é ali que circulam os tokens principais de Ether, né? E alguns tokens
o SDT, o SDC e por aí vai. E DAI, que é também é um outro token, tá bom? A segunda camada, ela não é necessariamente uma rede, mas é considerada como se fosse uma rede. Ela é construída sobre a blockchain principal. Então, na verdade, uma segunda camada nada mais é do que um processamento fora da rede principal, fora da mainnet. É um tipo de processamento que é chamado de rollup e ele é processado off-chain. Tá? Mas por que foi criado isso, professor? Por que não fica tudo na mainnet? Pois bem, a mainnet ela tem os seus problemas. E um dos problemas da mainnet justamente é uma coisa chamada escalabilidade. Com o aumento da quantidade de nós e o crescimento exponencial dos blocos na blockchain, foi observado realmente um aumento no tempo da realização das transações. Um tempo demorado até, da ordem em algumas situações de congestionamento da rede, demorando aí quase 30 segundos, 20 segundos para registrar uma transação na blockchain. Então isso é muito demorado e para determinadas aplicações realmente pode inviabilizar um projeto. Nós aqui na Blockchain Tech, por exemplo, a gente tem trabalhado em alguns projetos e a gente sempre tem priorizado o uso da mainnet para a execução desses projetos. Mas a gente tem observado que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai acabar tendo que migrar algumas plataformas para rodarem numa rede de segunda camada, tá? Numa L2, como a gente chama, para justamente minimizar o custo das transações e também acelerar a velocidade com que as transações são realizadas, tá bom? Então, uma rede de segunda camada, uma L2, ela é construída sobre a rede principal e ela trabalha como se fosse off-chain, reunindo em lote, né? Ela agrupa as transações a serem realizadas em lote e depois faz o commit, ela confirma isso na blockchain principal. Leva um determinado tempo. Eu tenho observado que está havendo uma demora um pouco excessiva na Arbitrum, por exemplo. Ontem nós estamos fazendo deploy de um contrato na Arbitrum e esse deploy demorou aproximadamente 15 minutos. Aí foi muito demorado. Pode ter sido uma coisa ocasional, pode não ter sido uma coisa recorrente, mas enfim, 15 minutos é bastante tempo para você fazer o deploy de uma aplicação e testar. Então, fica aí a dica. Sempre é mais caro, mas é mais rápido. A Arbitrum já foi mais rápida. Pode ter sido um problema de, digamos assim, temporário e tal. A gente não sabe exatamente os detalhes disso daí, tá bom? Mas essas redes L2 realmente elas foram feitas para que eu pudesse economizar nas transações, na taxa de gas, minimizar na implantação dos contratos e nas transações. Essa demora, só para finalizar aqui o comentário, essa demora ela foi na implantação do contrato, não foi na realização das transações. As transações foram rápidas, mas a transação de criação do contrato, implantação do contrato, ela realmente demorou um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira camada, mainnet, já falamos sobre ela. Segunda camada, camada L2. Vamos agora para as sidechains. Então, as sidechains elas são blockchains independentes que executam paralelamente à blockchain principal e eventualmente conversam com essa blockchain principal por meio de o que nós chamamos de bridges. Bridges. As bridges são pontes. Eu até só falar aqui um detalhe. Aqui eu tenho os pontinhos da Arbitrum, né, aqui nessa representação, e essas bolinhas aqui que estão colocadas, elas estão representando as bridges, tá? Uma bridge nada mais é do que um smart contract que faz o envio, a troca de informações de uma rede para outra, tá? Então voltando aqui, a Polygon, ela é uma das mais conhecidas blockchains que a gente conhece, tá? Não necessariamente
sidechain, né? Na verdade. A gente chama blockchain, mas é uma sidechain, que ela trabalha em paralelo a uma blockchain principal, tá? Ela, claro, tem os próprios mecanismos lá de consenso, validação, segurança. Ela é independente da mainnet, mas pode pegar transações da mainnet, executar e devolver para ela, certo? Polygon. E testnets, tá? Então no nosso desenho aqui a gente foi trazendo da rede principal, que é a mainnet aqui em vermelho, depois a rede de segunda camada, representada pelos nós Arbitrum aqui, L2. Depois a sidechain em verdinho pontilhado aqui, a Polygon. E por último, em preto pontilhado aqui, as testnets que nós vamos usar a exaustão. Tudo que a gente faz inicialmente tem que ser trabalhado, a regra de negócio, a implementação do contrato, tudo tem que ser trabalhado na testnet. Porque o contrato, a gente sempre fala esse mote aí, né? Publicou na blockchain, ele é imutável e permanente. Então, se eu implantar um contrato com a lógica de negócio errada, ele vai ficar eternamente errado na blockchain. E eu publicando na mainnet, eu vou gastar dinheiro real. A depender do tamanho do bytecode gerado na compilação do meu smart contract, ele vai gerar vai ser caro para implementar. Imagine, se não tiver devidamente testado a exaustão todas as funcionalidades previstas, você vai jogar dinheiro fora. E dinheiro seu não, dinheiro do seu cliente também, né? Tá? Então é importante a gente primeiro trabalhar a lógica do negócio, a lógica do contrato, trabalhar a exaustão dentro da testnet. Então existe testnet da Ethereum, né, que no caso é a Sepolia, né? Então essa baleiazinha aqui bem interessante aqui é o ícone, né, que representa a Sepolia. E essa rede ela trabalha Sepolia Ethereum, Sepolia Ether ou Sepolia Arbitrum. Então ela pode trabalhar ou trabalhando como testnet, emulando as transações da mainnet ou da L2. Tá? Então é bem interessante. E o bacana disso daí é que eu posso pegar dinheiro para remunerar os meus validadores, né, nesse processo de teste em uma coisa chamada faucets. Então vejamos as faucets. Uma faucet nada mais é do que um fornecedor de tokens. Tá? Então você pode colocar aqui qual é a rede que você quer, por exemplo, Ethereum Sepolia, cadê aqui? Aqui no caso a Google Cloud Web 3 ela não tem outros tokens, só tem basicamente aqui o Ethereum Sepolia ou outras moedas também, de outras redes também, tá? Mas eu posso selecionar aqui Ethereum Sepolia e eu informo aqui qual é o endereço da minha carteira e vou clicar e vou aguardar a chegada desses tokens 0.05 Sepolia Ether na minha carteira. Então, eu posso usar e esse valor, essa quantidade de tokens que é enviada, é mais do que suficiente para você fazer as transações nos seus smart contracts, que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula, do próximo vídeo, tá bom? Então, quando você vai fazer um deploy de um smart contract, tem custo de gas para os mineradores, validadores, enfim. E, na verdade, se a gente está trabalhando com Ethereum, são os nossos validadores, né? Proof of Stake. Então eu tenho que pagar esses caras. Pô, mas eu vou pagar eles com moeda falsa? Na verdade, é parte do jogo. Em algum momento eles estão recebendo moeda de verdade para exercer esse papel. Mas para que seja uma coisa, digamos assim, viável para o desenvolvedor, é importante para ele desenvolver numa testnet primeiro, elaborar o produto antes de colocar na principal, tá bom? Então aqui está aqui o hash da transação, onde eu consigo ver o hash da transação, né, que registra a transferência da carteira deles, está aqui o endereço, para a minha carteira, o valor que foi transferido e uma taxa de gas que eu não paguei, mas quem pagou foi a Google que fez essa transação para mim, tá bom?
Bacana, né? É interessantíssimo. Eu, particularmente, é, sou suspeito para falar, né? Mas o que é bacana é super interessante. Porque a gente consegue desenvolver soluções bastante confiáveis, 100% disponibilidade, 100% disponibilidade, de forma relativamente simples, a depender da complexidade do que você precisa. Tá bom? Enfim, vamos para. Continuando. Bom, algumas dicas para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Uma aula curta, só um bate-papo. É importante que você verifique no seu celular, na sua carteira MetaMask, qual é a rede que você está conectado. É muito comum alguns alunos aí no começo do curso, coisa e tal. Ah, professor, eu perdi meus tokens. É, porque você possivelmente está conectado à mainnet e pediu o token lá na Sepolia e o dinheiro caiu na testnet. Então você tem que configurar a sua MetaMask para que ela aponte para a rede correta. Tá? Então, causa confusão realmente para quem está trabalhando com isso, se ele não tem intimidade, né? É, caramba, onde é que está meus tokens? Foram para onde? Não, eles estão na rede, tem que escolher a rede correta. Se você tem muita rede, muita cripto trabalhando, aí o convite é loucura, né? Então, enfim, no nosso trabalho aqui, que a gente vai começar agora na parte de programação, vamos trabalhar com a testnet e a gente vai trabalhar com a Sepolia, tá? Sepolia Ether. Então é o tipo de token que a gente vai usar e a rede que nós vamos trabalhar vai ser a rede Sepolia, tá? Que é, digamos assim, mais conhecida, né? Embora a Arbitrum seja uma L2, mas vamos trabalhar inicialmente aí com a Sepolia Ether, tá bom? É importante colocar isso daí, que o saldo em conta, eventuais NFTs que você tenha comprado, estão naquelas redes. Então, às vezes, o aluno não está muito acostumado a lidar com a sua carteira MetaMask. Ele fala, cara, eu comprei um NFT no Marketplace, houve a transação, foi colocado na minha carteira, agora eu não acho mais o NFT. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar lá em cima na configuração do MetaMask se você está na rede correta, tá bom? Para você não achar que perdeu os seus tokens. Está na blockchain, tá ok. Alguma recomendação em relação a testnet? Testnet não tem a garantia de serviço que tem a mainnet. Então a gente sempre recomenda que não se utilize a testnet para produção. Ela é para teste, não para produção, tá? Porque num reset de algum nó ou de um conjunto de nós da testnet, ou o próprio reset da própria infra da testnet, pode ser que alguns contratos se percam. Então é interessante sempre manter o backup lá em dia, tá? Backup local aqui na sua máquina. Ou se você estiver utilizando uma plataforma de desenvolvimento é, é, conectado à internet, faça o backup naquela plataforma. No caso, o Remix, que é a plataforma que a gente vai usar para desenvolvimento, ela permite você fazer um backup local, tá? Enfim, o importante é testar até a exaustão na testnet. Aprovado em testnet? Beleza. Roda, pode implantar na mainnet e pagar os custos com um token específico. No caso aí você vai pagar com Ether. Tá bom? Enfim, essa é um resumo da nossa conversa de hoje, tá? Então lembrando, a blockchain é a base das plataformas descentralizadas. Uma blockchain conversa com os demais nós porque eles compõem uma rede peer-to-peer. Tá? Essa rede peer-to-peer, dessa blockchain específica, ela está organizada logicamente em camadas. Então a gente chama a primeira camada a rede principal, segunda camada, uma camada virtual off-chain que processa transações ali para aumentar a velocidade, elas são chamadas as L2 e utilizam mecanismos que a gente chama de optimistic rollup, na verdade, pode ser optimistic ou zero proof, mas enfim, são detalhes que eu não vou tratar sobre isso agora. Mas é importante saber que
A rede de segunda camada ela está ali para aumentar o desempenho de todo o conjunto, processando off-chain em lote aquilo que ela pode resolver e de repente em seguida publicar na blockchain, né? Fazer uma transação com a blockchain. Tudo isso dá-se por meio de uma coisa chamada bridge. Bridge é um contrato, é um smart contract, que ela conecta uma rede com a outra. Então, dentro da lógica do contrato, fica, digamos assim, estabelecido como é feita a transação de um lado para o outro. Tá bom? As sidechains são paralelas, são redes completas, com validadores, mineradores, etc. Paralelas à mainnet, né, a rede principal, e testnet é um tipo de sidechain usado especificamente para teste. Tem mineradores, validadores próprios, mas ela serve justamente para testar e validar os contratos. Tá? E claro, para eu fazer um deploy de um contrato, eu preciso pagar os validadores. Na testnet eu uso os faucets, tá? Que são esses locais aqui, onde eu posso, se você digitar aí no Google Faucet, você vai encontrar o local na internet onde ele coloca lá o endereço, né? Você clica e vai abrir aquela telinha que eu mostrei aqui anteriormente, tá bom? Para não perder os tokens, NFTs, coisa que você comprou, tokens que você recebeu, importante, básico, mas muita gente erra. Selecione corretamente no seu MetaMask qual é a rede que você deseja se conectar, tá bom? Você pode conectar, a sua própria carteira ela é preparada para conectar com várias redes. Então você escolhe lá qual é a rede que eu quero me conectar. Rede tal, pronto, conecta. Quando você conectar, você pode de repente fazer o logoff, entrar novamente na carteira, quando você acessar já na rede correta, o que você comprou de NFT, o que você tiver de token, vai aparecer tudo ali. Não se preocupe, tá bom? Então, eu agradeço por você ter assistido essa aula, uma aula curta. A gente vai priorizar aí a criação de conteúdos rápidos, simples, tá? E se você gostou, divulgue, inscreva-se no nosso canal e marque aqui o sininho para receber notificações de novos conteúdos, tá? É importante, o professor está fazendo esse trabalho para contribuir para o crescimento da cultura Web3 aqui no nosso país. Iniciativas como a Web3 Academy e Instituto Web3 Edu Brasil têm trabalhado fortemente nessa divulgação, nessa formação dessa cultura de desenvolvedores Web3. Então, se você gostou, segue a gente, fala para os amigos, e a gente acredita seriamente que a Web3 é a internet do futuro, pelas razões que a gente já conversou aqui durante a aula. Tá aqui alguns vídeos falando sobre a Web3, se você ainda não assistiu. É isso aí. Contamos com você nas próximas aulas. A partir da próxima semana vamos falar um pouquinho sobre primeiro Smart Contract, passos para a criação do Smart Contract, linguagem de programação Solidity, ideias de desenvolvimento e vamos fazer um deploy de um contrato básico ali para você ver como funciona. Tá bom? Obrigado e até lá!